Irmãos, ontem não, né? Esses últimos dias nós temos recebido bastante ajuda aí com respeito ao livro de Coríntios. E o irmão Ulisses, de São Paulo, esteve aqui e nos trouxe uma boa ajuda com respeito ao capítulo 7 de 1 Coríntios, que fala sobre o casamento, a vida familiar. E essa semana a gente está vendo acerca do capítulo 8 de 1 Coríntios. E ontem o irmão Herbert também fez um repasse acerca do capítulo 7 e do capítulo 8, que ficou, por sinal, muito bom. Aleluia! Então, irmãos, vamos ler, para a gente fazer uma boa lembrança e os irmãos compartilharem. Quando nós formos falar, nós podemos falar tanto sobre o capítulo 7, quanto ao capítulo 8, inclusive as palavras que foram dadas nos momentos anteriores, lá quando Ulisses esteve aqui. Jesus é o Senhor! Amém. Irmãos, vamos ler Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Mateus. Quem achar pode ler para nós. Amém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele está dando aqui uma direção para nós, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por mais que alguém venha aqui nos falar sobre casamento, vida familiar, nós temos uma referência que é Cristo. Aprendei de mim, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes de dar continuidade, vamos ler o Mateus também 16. Deixa eu ver, Mateus 16, 25. Só para a gente criar aqui Deixa eu ver, Mateus 16, 25. Vamos a partir do 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a vida aqui é a vida da alma, tá, irmão? Perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então, sobre o casamento, irmãos, eu acho que esses dois versículos aqui, sobre a vida familiar, eles ilustram bem para nós qual que é o caminho. O que é o primeiro versículo que nós lemos? Sobre tomar o jugo do Senhor, ir ao Senhor. O Senhor também ele está envolvido num grande casamento. Que casamento é esse? Cristo e a igreja. Lá em Efésios 5, 35, 32, 31, 32 fala assim: e deixará o homem pai e mãe e se unirá à mulher. Isso ele está se referindo aqui ao casamento de Adão e Eva. E quem é Adão, de acordo com Romanos? Adão é um tipo de Cristo, claro, antes da queda, né? O último Adão se tornou espírito que dá vida. O que é que nós recebemos, irmãos? Vida. Quem nos deu? O último Adão. Por que ele nos deu vida? Porque ele morreu pela igreja. Devemos morrer para nós mesmos, para viver a vida conjugal. Cada um tem que morrer para si mesmo, para que possa ter uma vida de edificação.
Muitas vezes a gente pensa que o Senhor morreu na cruz apenas para nos dar, apenas não, esse apenas fica até muito pequeno, né? O propósito dele fosse concernente apenas à salvação. Não, o Senhor queria uma esposa. Ele queria uma vida familiar. Ele quer ser o marido. Ele quer que nós sejamos a esposa. Ó Senhor Jesus. Amém. E na vida de Jesus nós vemos um grande ensinamento. Ele morreu pela sua noiva, pela sua esposa. Amém. Devemos morrer uns pelos outros, irmãos. Assim como Cristo morreu na cruz para nos salvar e produzir a sua esposa, a sua amada, em muitas coisas nós temos que aprender a negar a nós mesmos. Perder o prazer da nossa alma. Muitas vezes o prazer da nossa alma é ficar no sofá lá, assistindo um bom programa, e a mulher lá lavando a louça, cuidando dos meninos, tendo que fazer compra. Mas é melhor a gente morrer, né? Ir lá lavar a louça, né? Cuidar da criançada. Eu trabalhei a semana inteira, mas eu estou sozinha. Não, você não está não, eu sou seu marido. Né, irmãos? Você não está sozinha. Porque um dia nós nos unimos pelo laço do casamento. Somos um. Amém, irmãos? Amém. Eu e a minha esposa, nós somos um. Uma só carne. Ó Senhor Jesus. Você quer ver o quanto a sua esposa é importante? Pense se um dia ela lhe faltar. Vai ser difícil, não vai, irmãos? Pense se seu marido te faltar. Não estou falando questões de suprimento, sobrevivência. Talvez você vai ter uma pensão ou vai arrumar um trabalho. Mas imagine alguém que te deu filho, que te deu alguém que tem o seu DNA, tem o DNA dela. E de repente, depois de 15, 20, 30 anos vivendo juntos, aquela pessoa simplesmente vai embora. Com certeza isso vai lhe causar sofrimento. Quantas coisas sua esposa fez por você, mesmo não satisfeita com você? É ou não é, irmãos? Então quem nos uniu foi Deus. O Senhor viu que nós estávamos sozinhos, nos concedeu uma esposa. E vou lhes dizer, a sua esposa é a melhor esposa que Deus tinha para você. O seu marido é o melhor marido que Deus tinha para você. Mesmo que o casamento, como todos nós sabemos, ele envolva circunstâncias difíceis. Ulisses falou aqui, né? Quão diferente o homem é da mulher. Agora imagina a igreja. A igreja é a composição de povos, línguas e nações diferentes. Mas é a obra-prima de Deus. Esse versículo que eu li, e deixará o homem pai e mãe, se não é mulher, está dentro do livro que fala da igreja universal, do corpo de Cristo, que é composta de todos os redimidos do Senhor, de todos os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Então nada melhor para exemplificar o que a Bíblia nos fala do que o casamento. A linha central de toda a Bíblia, irmãos, é Cristo e a igreja. Amém? Amém? É através do casamento que o Senhor multiplicou a humanidade sobre a terra. Multiplicou os filhos dele. É um desafio para nós na vida andar juntos? É. Por isso que o Senhor fala, vinde a mim todos vós, que estáis cansados. Há momentos que fica cansado, né, irmão? Por que ficamos cansados? Porque o nosso cônjuge é difícil? Não, nós somos difíceis. Não é? Nós somos limitados. Mas nosso Deus é o Deus infinito. Amém. Deus é infinito, irmãos. Amém. E Ele veio habitar dentro de cada um de nós. Quando você fala assim, Senhor, não dou conta mais, aí o Senhor fala assim, vinde a mim. Está cansado? Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo, irmãos? Todos nós sabemos, né?
O capítulo 8 fala que todos nós somos senhores do saber. Mas será que aprendemos como devíamos aprender? Porque a letra mata, mas o Espírito, a experiência da vida. A nossa experiência com Deus traz-nos vida, irmãos. Mesmo depois de sofrer um pouco, não é? Depois de sofrer um pouco vem o quê? Depois da morte vem a ressurreição. Irmãos, a Nova Jerusalém é uma composição de homens de diversas nacionalidades que se tornaram pedras preciosas de diversas cores, tonalidades, mas que vai brilhar pela eternidade. Deus eternamente casado com o homem corporativo. E foi realmente sabedoria de Deus providenciar o casamento para nós. Mas o capítulo 7 não fala só da vida conjugal, fala de muitos pontos para solteiros, para viúvos. E o que ele nos mostra ali? Não é uma questão de mandamento, de princípios inflexíveis, mas é uma questão de vida. Não é? Ó Senhor Jesus, nós sabemos, oremos, que o casamento é para sempre. O casamento é até que o Senhor nos tome. Mas o princípio, vou até fazer uma redundância aqui, o princípio principal está na árvore da vida. Amém. E não na árvore do conhecimento do bem e do mal. Há um vídeo na internet, irmãos, só para a gente entender, de uma irmã que ela frequentava um grupo cristão muito conservador. E ela estava, não sei se, eu não lembro, recordo em detalhes a situação, se ela era casada com um incrédulo ou com um irmão que deixou a fé. Eu sei que esse irmão, ou esse incrédulo, batia muito nela. Batia muito. E ela procurava o pastor e o pastor abria a Bíblia. Irmã, não pode separar. Mas pastor, irmã, a Bíblia fala, não pode separar. A irmã voltava para casa, o cara batia nela, batia agressivamente. Ela voltava no pastor, irmãos, eu estou correndo risco de vida, não pode separar. Até que um dia, esse homem matou essa irmã. Então, os líderes cristãos usam esse vídeo para mostrar, tudo é uma questão de vida. O casamento é importante. E o princípio é viver para sempre. Mas há circunstâncias, irmãos, que nós caímos no capítulo 7. O que é melhor? Uma pessoa casada e sangrando, ou uma pessoa viva e amando o Senhor? Paulo fala no capítulo 7, por causa da situação presente, vá diante do Senhor. A circunstância, por causa da situação presente, irmãos, Deus não é uma caixa de aço, fica aqui dentro. Pá! Eu não estou aqui ensinando para os irmãos, ou dando a entender, que há válvulas para escapar do casamento. É que em tudo nós temos que ir diante do Senhor. Amém, amém, irmãos? Amém. As circunstâncias, vai fazer o quê? Senhor Jesus, hoje, se eu fosse falar para um homem solteiro, né? É melhor casado do que viver abrasado. Mas Paulo falou assim, mas se você tem um dom especial, por causa da situação presente, é melhor que não se case. Então eu vejo que ali, o que Paulo quis dizer? Volte para a árvore da vida. Não fique preso a princípios inflexíveis. O princípio não pode ser desfeito, mas o que nós devemos aprender é desfrutar Cristo como a unção que nos guia interiormente. Amém, amém, irmãos? Amém. Está claro que realmente o capítulo 19 de Mateus nos fala que o casamento há poucas chances ali de você falar assim, vou arrumar outra esposa, vou arranjar outro marido. Não, o casamento é para sempre, esse é o princípio geral. Mas nós devemos ter Cristo, o Espírito, como nosso guia. Porque há circunstâncias da situação, por causa da situação presente, que talvez vai fugir um pouco daquele que é o princípio geral.
Por exemplo, aqui em capítulo 7 fala assim, olha, se você vive com um marido incrédulo e ele quiser ir embora, que ele vá. Porque se ele é incrédulo, certamente há circunstância que pode estar afetando a sua fé. E você não fica presa dentro de uma caixa de aço. Então o que nós temos que aprender aqui? Tudo é uma questão de vida. Amém. Não podemos abandonar as colunas da palavra, as colunas da verdade, né? Mas também temos que aprender a seguir a unção do Senhor. Amém. A unção que nos ensina todas as coisas. Então aqui no capítulo 7 há orientação para solteiros, para casados, mas seguindo a linha da vida. Sim. E sem abandonar os princípios gerais. E nem fazer disso uma caixa de aço para prender as pessoas. Amém, irmãos? Amém. A gente fica com receio de falar, alguém falar assim, irmão, não. Nós estamos vendo aqui, a linha que está dentro, Paulo aqui não falou assim, ele chega ao ponto de falar assim, não tenho mandamento para essa questão. Mas eu tenho a minha opinião, porque eu tenho o Espírito de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Capítulo 8, também é um reforço. Aqui sobre o capítulo 7, irmãos, nós ganhamos bastante ontem, né? O homem e a mulher têm que estar se comprometidos, têm que estar comprometidos um com o outro, tanto fisicamente, intimamente. Evitar fazer chantagem, né? Chantagem íntima. Ou então, digamos que ele tropeçou aqui. Você vai dar a palavra hoje? Não vai espiritual. Isso é uma atitude de Mical. Né? Como nós ganhamos sobre isso, né, irmãos? Então nós temos que viver a palavra de Deus, negando a nós mesmos. Senhor Jesus. A esposa vai sair, ela tem um comprometimento de casamento. O marido vai sair, amor, bem, eu vou ali. Aonde você vai? Vou ali, volto daqui a pouco. Já pensou, você chega em casa, cadê sua mãe? Ela saiu, mas para onde que ela foi? Tem mulheres que falam assim, mas por que eu tenho que avisar para onde que eu vou? Ô marido, por que eu tenho que avisar sempre? Irmão, somos uma só carne. E se acontecer alguma coisa na rua? Então nós temos que dar segurança um para os outros. Amém? Senhor Jesus, então aqui tem vários princípios aqui que nós ouvimos ontem, está fresquinho para nós, quem quiser compartilhar. Capítulo 8 começa assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O irmão agora compartilhou sobre conhecer a Deus. A própria Bíblia fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a Bíblia nos fala aqui, no versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Senhor Jesus. Irmão, ser conhecido por Deus, às vezes é melhor do que conhecer a Deus. Porque se você é conhecido por Deus, significa que você tem intimidade com Ele. Porque a letra, irmão, ela mata. Quem somos nós para conhecer esse Deus infinito? Por um lado, temos que buscar o Senhor, temos que ler a Bíblia, conhecer as verdades, mas a letra, ou o conhecimento objetivo, só frutifica em nós quando o objetivo se torna subjetivo. Quando a verdade em letras se torna o nosso conhecimento interior de Deus. E mesmo assim, irmãos, nós vamos precisar da eternidade toda para conhecer esse Deus que nós temos. Amém, amados? Deus é infinito, irmãos. Como que nós vamos querer aprender o infinito? Vamos levar a vida inteira, a eternidade toda. Mas se você é conhecido por Deus, quando Ele voltar e falar assim, que saudade, que bom estar com você todos os dias. Glória a Deus. Amém, amados? Então o que esse capítulo quer nos mostrar? Ainda que você saiba tudo sobre ídolos, eu sei que o ídolo não é nada, né?
Uma comida sacrificada a ídolo não é nada, mas se ela for fazer o irmão tropeçar, então é melhor que você não coma aquela comida. Não é? Uma vez eu saí do grupo cristão que eu estava e falei assim, eu era recém-convertido. E eu era um pouco envolvido na igreja católica, lá no início também. Então eu gostava das festas juninas, do quentão, da canjica. Eu falei assim, ô irmão, vamos passar lá no... Ô irmão, aquilo é comida sacrificada a ídolo. Você sabia que canjica faz parte de não sei o quê? Sabia que o quentão... Eu falei assim, morrendo de vontade de tomar o quentão, mas não fui lá porque... porque eu sei que o irmão ia tropeçar. Então muitas vezes, irmãos, você vai ter que negar a si mesmo por causa de alguém, não é? Eu sei que a canjica tem seu lugar, mas como comida. Mas eu sei que ela é usada em muitos rituais, vocês sabiam disso? É. Depois vocês dão uma olhadinha na internet. A canjica é muito usada nos rituais de candomblé, de umbanda. Tem um tal de cururu, não sei. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas são comidas comestíveis e com componentes gostosos. Tem problema você comer uma comida dessa? Não. Mas é errado você sentar numa mesa de ritual e causar dano a outras pessoas, até por causa da sua própria consciência, mesmo que você tenha uma consciência forte. Porque, irmão, não vai ser comida que vai mudar nosso amor pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas se tem alguém do meu lado que vai tropeçar, isso se aplica a tudo, irmãos. Às vezes é uma verdade que te ajuda, mas o irmão não está preparado para aquela verdade ainda. Então deixa para depois. Porque aquela verdade, tem um versículo da Bíblia que fala assim: não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. Não cozinharás o cabrito no leite da própria mãe. Para que serve o leite? Para trazer? Vida, alimento. Mas se você ferver esse leite e jogar na boca de uma criança de 2 anos, você vai matar ela. É leite, mas está fervendo. Não cozerás o cabrito. O que é o cabrito? Cabrito é um filhote de bode, né? Um bode novo. A mãe usa o leite para quê? Para alimentar aquele animalzinho, para ele crescer. Mas não cozinharás o cabrito no leite da própria mãe. É leite, mas tem que ser na temperatura certa. Tá certo, irmãos? Uma vez eu fui cuidar, eu consegui levar uma colega de serviço ao Senhor. O Senhor me deu graça lá, e um dia eu entrei dentro do banheiro, Senhor, a Meire vai vir hoje, me dá graça, Senhor. E porque naquele momento eu falei, levei ela a invocar o nome do Senhor, aí ela até debochou. Ah tá, falei o nome de Deus aí, e agora? O que mudou? Eu falei assim, a semente foi semeada. Quando foi quase um mês depois, Ronaldo, eu vi Deus. Pensei que ela está até brincando. Ela ficou empolgadíssima com a fé. Ela me contou, irmãos, aconteceu algo com ela. Ela disse que estava varrendo assim no terreiro dela. E eu quero mostrar para os irmãos como eu joguei fora a experiência. E ela falou assim que de repente o jornal que ela estava varrendo começou a levantar assim, subir até lá em cima e voltar. Aí ela, na hora que ele caía no chão, ela falou assim, mas não tinha vento. Eu falei assim, Meire, o que era aquilo? É Deus. Ela falou assim, deitou na cama, que achou aquele estranho. Aí ela disse que foi vendo luzes saindo assim, luzes, mais luzes. Ela falou assim, alguma coisa, falou, sou eu, é o Deus que está te aparecendo. Aí ela creu no Senhor. Mas eu fiquei tão empolgado que eu fui dar lições para ela sobre Apocalipse. Eu dei leite fervendo para ela. Matei a irmã. Não quero ouvir isso mais, não quero ouvir isso mais, não quero. Aí uma irmã, que era da Batista Lagoinha, foi lá na hora. Não, fica assim não, você vai lá em casa que nós vamos. Estava eu e o Reinaldo, vocês conhecem o Reinaldo, né? Chamei o Reinaldo, mas só que eu já tinha passado um leite fervendo para ela. Não teve recurso, a irmã levou ela lá para a Lagoinha.
O que eu quero dizer, irmãos, que entre nós há irmãos de todo tipo. Há irmãos que podem ter ganhado o Senhor ontem. Há irmãos que podem ter tido uma ferida lá atrás. Então nós temos que saber como apacentar cada um. Amém, amém, irmãos? Amém. Aleluia! Amém. Então o Senhor está nos ensinando como dar comida, como suprir o alimento. Amém. A igreja é composta de irmãos de vários tipos. Se o irmão não concorda com uma verdade, amém. Ele não deixa de ser um irmão. Aleluia! Então, com respeito à comida sacrificada a ídolos, irmão, todos nós somos senhores do saber, mas aqui está falando, aquele que pense, versículo 8, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então nós temos que ter um conhecimento que gera amor nas pessoas. Um conhecimento que supre vida. Há dois tipos de conhecimento, irmãos. É um que chama gnósticos e outro chama aida ou aeda. O gnóstico é aquela verdade que ainda é uma verdade exterior. O aeda é aquele que supre vida às pessoas. Aquele que leva a pessoa a sentir-se amada. A letra mata, mas o espírito dá vida. E aqui fala, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ó Senhor Jesus. Então vamos suprir conhecimento sim, mas não o conhecimento da letra, mas o conhecimento que acolhe as pessoas, que alimenta as pessoas e as leve a crescer em vida. Cada coisa, cada palavra no seu devido tempo. Amém? Amém? Que nós possamos dar continuidade no nosso compartilhar. Jesus é o nosso Senhor.